Notas do avô Lourindo. Embarquei em Lisboa no vapor João Belo, com destino à Beira, em 9 de junho de 1933. Contratado como médico da cena Sugar States e dadas as convenções existentes entre esta companhia açucarina e a Companhia Majestática de Moçambique, fui colocado em Marromeu, acumulando as funções de clínico da empresa com as de delegado de saúde daquela localidade. Acompanhavam-me minha mulher e os 2 filhos que tínhamos então, o Rui Fernando, com 18 meses, e o João Carlos, com 3 meses. Deixava o 2º ano de internato dos Hospitais Civis de Lisboa, onde ganhava 400 escudos mensais, e o lugar de médico da Cruz Branca dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, que exercia por benemerência, para vir ganhar 95 libras, 10.450 escudos mensais, com água, com casa, água, luz e outras vantagens. Lá fui encontrar o Dr. Eduardo Schultz, que tinha sido um esplêndido cirurgião dos hospitais civis e que viera para a África porque não quisera pedir desculpa ao enfermeiro-mor dos hospitais civis, que se sentira ofendido pela resposta recebida, em virtude de ter perguntado a razão de uma requisição de lâminas Gillette para o banco de urgência, e que o Dr. Schultz assinara a dizer: destinam-se a observações astronómicas. O Dr. João Saboia Ramos era o mais antigo médico da cena Sugar States, 1923, ponto de interrogação, e ainda tinha como regalias do seu contrato receber gratuitamente da companhia pão, leite e carne que necessitasse para o seu consumo. Estava colocado em Caia Vila Fontes. Alguns anos mais tarde veio presidir a Companhia de Moçambique. Na propriedade do Luaba encontrava-se a exercer o Dr. António Félix Pita, médico e cirurgião de grande competência e saber, e que anos depois ingressou como médico privativo da Companhia de Moçambique na Beira, passando para os quadros do Estado quando aquela companhia terminou o seu mandato. E um dia transferido para Lourenço Marques, aqui veio a realizar o seu velho sonho de fundar uma empresa moageira, a Companhia Industrial da Matola. 3 meses mais tarde saí de Marromeu para ir substituir o Dr. Schultz em Mopeia, que por sua vez desejou vir para Marromeu. Era mais antigo na cena Sugar e, portanto, com direito à escolha, onde iria, como delegado de saúde da Companhia de Moçambique, receber mais 25 libras. Justo, e nunca discuti. Apenas lamentei que me fizessem saltar de um lugar para o outro em tão curto prazo e não me tivessem logo de entrada colocado em Mopeia. Como única vantagem da minha estada em Marromeu foi ali conhecer o administrador da circunscrição, Filipe Gastão Moura Coutinho de Almeida Dessa, espírito culto e com muito senso no exercício das suas funções, e que pela vida fora me tem honrado com a sua amizade. Como disse, a cena Sugar State tinha então 4 propriedades açucarinas: Caia, Vila Fontes, Marromeu, na margem direita do Zambeze, e na margem esquerda, Mopeia, onde estava a gerência geral, e Luabo. Naqueles longínquos tempos, o que mais nos feria a sensibilidade era o facto de em todos os escalões dos empregados falar-se inglês, desde os gerentes aos capatazes nativos, sendo condição de preferência para melhoria de lugar o facto de se ser estrangeiro, da Nyasailândia, Maurícias, etc. Os empregados nacionais mais bem pagos eram os médicos, os recrutadores de mão de obra, porque a lei só consentia em tais funções os nacionais. De facto, a vida social nas propriedades da cena Sugar States era intensa, à mistura pelo lado feminino de grande intriga, acarinhada e fomentada pela mulher do gerente-geral,
pessoa de moral e princípios duvidosos. Embora a maioria fôssemos europeus, se não ingleses, holandeses, suíços, franceses, portugueses, a verdade é que além da língua imperava ali o que então era apanágio da soberba britânica. Como os tempos mudaram. A discriminação racial. De tal modo que chegava a existir separação dentro das povoações, os empregados, zonas mistas destinadas a europeus, agoeses, indianos mistos e os nativos, e respectivos hospitais para europeus e indígenas. Com todos os defeitos, é preciso reconhecer-se que as propriedades açucarinas do Sena Sugar foram grandes polos de desenvolvimento económico e social nas margens do Baixo Zambeze. Este desenvolvimento sofreu uma forte paragem pelo simples erro político de quem comandava no Terreiro de Paço a vastidão dos interesses ultramarinos e que não avaliava, e tantas vezes sucede, as implicações que medidas julgadas de senso e justiça se tornam prejudiciais e contrárias ao fim que se pretendia. No nosso país há problemas que nunca mais se resolvem pela indiferença ou ignorância das raízes da solução, de equação solucionadora. Há muitos anos, pretendendo auxiliar a indústria açucarina de Angola e Moçambique, em especial a de Moçambique, onde estava mais desenvolvida, o governo central garantiu, mediante cotas de importação na metrópole, o preço do açúcar produzido no ultramar, preço superior então às cotações mundiais, no intuito de promover e tornar confirmados o investimento em empresas ultramarinas de tal natureza. Em dado momento, entendeu-se que havia uma cota muito superior para Moçambique em relação a Angola e que a metrópole devia dar em termos de igualdade a cota às duas províncias. Em Angola não se produzia em quantidade para satisfazer imediatamente a sua parte, mas isso iria incentivar as empresas de Angola e reduzir a parte de Moçambique nos primeiros anos que se sucederam a esta medida foi quem de facto preencheu a falta e completou a cota que Angola não pudera satisfazer. Contudo, ainda o pior para Moçambique foi a atribuição para cada província de cotas por empresa em vez de o ser por fábrica. Assim, a Sena Sugar, que tinha 4 fábricas, uma em cada propriedade, e podia conseguir a produção para satisfazer sem embaraço a cota que lhe foi fixada apenas em 2, fechou as propriedades de Caia e Mopeia, reduzindo os seus empregados e assalariados e transformando 2 esplêndidos focos da civilização em ruínas, e regressa à selva, que ao fim e ao cabo nem sequer veio a dar benefícios materiais à grande companhia. Mas isso são razões que estão fora de um livro de memórias. Como já disse, em cada propriedade havia 2 hospitais, o europeu e o indígena. O Vale do Zambeze era considerado em todos os livros de patologia tropical um dos lugares de paludismo mais graves do mundo. Além dos acessos perniciosos cerebrais, abundavam as febres biliosas hemoglobinúricas, que apesar de todas as contestações e controvérsias que se levantaram no campo da medicina, tinham ligação evidente com as seções malignas, as amibianas, as febres recorrentes, as bilharziases, as micoses e, em especial, nos trabalhadores agrícolas, as úlceras fangedémicas e helmintíases intestinais. E nos meses de verão com temperaturas frequentes de 45 graus centígrados, as insolações. E nos meses frios de junho e julho, as bronquites e pneumonias lobares de alta letalidade. Temos de reconhecer que se avançou mais na terapêutica tropical nos últimos 30 anos do que nos 5 séculos anteriores. Os antipalustros de síntese, substituindo os sais de quinino, além da ação mais eficiente, leva-me a afirmar que foram o melhor método profilático das biliosas hemoglobinúricas, que em 80% dos casos averiguados desencadeavam-se com uma tomada de dose normal ou exagerada de quinino. As amibianas, que foram na Primeira Guerra Mundial um dos flagelos das tropas no norte de Moçambique e dos colonos desses tempos, um dos pavores mais temidos na forma aguda,
frequentemente evoluindo em forma crónica de sofrimento intestinal ou nos abscessos de fígado, quase desapareceram da nosologia. Os fármacos mais eficazes, em especial a vulgarização dos métodos profiláticos, defesa de consumo de alimentos crus, sobretudo os que estavam em contacto com a terra. Quase não havia cozinheiro analfabeto que não soubesse que devia submeter as alfaces, os agriões e outros alimentos destinados a saladas cruas a um banho de soluto de potássio, a 2 por 1000.